Mas conta a história de um sapo em especial que um dia ele saiu da água fria e foi cair numa água morninha. E, a princípio, ele estranhou assim, porque ele gosta de água fria. Mas ele ficou naquela água morninha e, passado um tempo depois, ele foi para a água mais morna. Já estava mais quentinha. Ele foi se acostumando ali. E a história conta que foi chegando a um ponto que a água ficou fervendo e ele morreu. Aos poucos, ele foi ficando até morrer. E isto é uma coisa que pode acontecer para nós com respeito à nossa fé. A gente tem um estilo de vida que Jesus Cristo criou para nós, que a Bíblia nos ensina. Mas muitos acabam, sabe, aos pouquinhos, indo para um lugar onde a coisa não é exatamente assim, a gente estranha um pouco, mas depois acaba acostumando. E vai querendo, aos poucos, ficando naquele clima, naquele ambiente, naquele estilo de vida. E quando se percebe, morreu. Morreu espiritualmente. E é sobre isso que eu quero falar, tomando por base a história de Sansão. Olha só. Aconteceu um milagre aqui. A Bíblia fala em Juízes 13 que os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprovava. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Agora veja bem, os filisteus, que a Bíblia fala aqui, esse povo foi o pior inimigo de Israel no Velho Testamento. Eles subjugavam, maltratavam, escravizavam o povo de Israel. E durante 40 anos, por causa do pecado do povo, os filisteus dominaram. Agora, certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Estéril significa que não pode ter filho. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas você vai ficar grávida e dará à luz um filho. O que vocês acham disso? Não é? O anjo do Senhor chegou e anunciou uma coisa considerada impossível: mulher estéril gerar. O anjo de Deus, o anjo do Senhor, apareceu e falou para ela: você é estéril, você não pode ter filho, mas você vai ficar grávida e vai ter um filho. Grande notícia. Todavia, disse ele, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento. Então, havia aqui uma promessa de que ela ia ter um filho, que para ela era um dom, um presente, algo, uma dádiva de Deus para ela, porque a mulher antiga queria ter filho, não só um, queria ter muitos. Ela não tinha nenhum. Agora o anjo de Deus chega para ela e fala: você vai ter um filho, mas tome cuidado. Esse menino vai ser consagrado a Deus. E o nome que dava para pessoas assim era nazireu. O nazireu era uma pessoa que tinha que manter certos cuidados, coisas que ele não poderia praticar. A lei do nazirado era severa, era um voto feito a Deus que a pessoa tinha que cumprir. Então, o anjo passou para a mulher o seguinte: você não pode comer, deixa eu ler aqui, você não pode... Onde é que está? Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada. O caso de não beber vinho é porque, na verdade, tudo o que procede da videira, que nós no Brasil conhecemos mais como parreira, não é? Ou a gente falando em outra língua, pé de uva, não pode comer nada que procede de lá. Então, não pode tomar vinho, não pode comer uva. Olha aqui, gente, uva é uma coisa linda, não é? Olha aqui. Você imaginou isso aqui nos seus olhos, você com fome, não pode comer? E lá tinha muita uva, não podia, nem uva passa podia comer. E tinha mais, não passará, não coma nada impuro,
povo israelita tinha certas leis de não comer determinado tipo de alimento. Então, ela estava proibida de comer. E também falou, e quando o neném nascer, não vai nunca cortar o cabelo dele, porque ele será consagrado a Deus desde o nascimento. Quer dizer, o que a Bíblia está dizendo é que esse menino era tão especial, esse filho que ia nascer, que a mãe precisava tomar cuidado, ela mesma, porque ela não tinha voto de nazireu. Mas por causa do filho, ela também não podia comer. Porque vocês sabem que quando a pessoa está grávida, o que a mãe come faz um efeito tremendo na criança. Então, ali Deus já estava dando ordens para prevenir, para que desde a concepção, aquela criança fosse totalmente consagrada a Deus. E aí termina aquela frase dizendo, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Quer dizer, Sansão nasceu para fazer uma obra. A obra que Deus tinha dado para ele era começar, ele não ia conseguir completar isto, de acabar com o povo filisteu que perseguia, que maltratava o povo de Deus. Isso foi uma tarefa que começou com Sansão, e quem acabou com ela foi o rei Davi. Quando ele já começou a matar o Golias lá e tudo, os outros mataram o resto. Ali terminou. Então, Sansão, diz a Bíblia aqui, ele vai começar a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Aqui, gente, Deus está dando uma coisa muito clara, instruções nítidas, fáceis de entender, ou seja, nada que procede da uva, não coma nada impuro e não corte o cabelo da criança. É assim que você vai fazer. Função, motivo que Sansão ia nascer e seria consagrado a Deus, começar a libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus. O povo de Israel estava 40 anos embaixo do jugo dos filisteus. 40 anos. E ia começar essa libertação. Aí lá no final do capítulo 13, a Bíblia diz assim, a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. Tá bonita a história? Linda. Todo mundo, imagina a festa que nasceu a criança de uma mulher estéril, e deve ter nascido um menino bem forte, bem gordinho, e talvez já tenha até nascido cabeludo, não é? Tudo perfeito, aquela alegria naquela tribo, naquele povo, naquela família, nasceu de uma estéril. Aí a Bíblia fala que o Senhor o abençoou. Eu pergunto aqui, nós temos aqui várias mães, muitas mães não estão presentes hoje, né? Mas nós temos ainda aqui muitas mães. Você não gosta de ouvir essa frase que o Senhor abençoou o seu filho? Não é bom isto? A bênção de Deus sobre os nossos filhos é tão importante para nós ver nossos filhos abençoados. E os pais do Sansão podiam ver aquela criança crescendo, robusta, assim, cheia de vigor, talvez muita alegria, e ali tudo seguindo conforme Deus tinha falado. O cabelo dele crescia também, ele crescia para cima, o cabelo para baixo, que nem rabo de cavalo, né? Cresce para baixo. E aí a coisa está indo certa, mas assim é a gente quando se converte. Alegria, regozijo, crescimento espiritual, sede pelas coisas de Deus, não falta nos cultos, não é qualquer coisinha que tira a gente do culto, não é, há todo um envolvimento, aquele que a Bíblia chama de primeiro amor. A gente quer estar na igreja, quer conversar com o povo da igreja, quer conhecer os hinos que se canta, quer ouvir as pregações, quer contribuir com a sua presença, com as suas ofertas. É um conjunto de coisas que revela
que a gente está começando a libertar-se dos filisteus. É uma marca, é um sintoma da que a coisa está boa. Porque, diz a Bíblia, e Deus o abençoou, quando nós estamos sendo abençoados. Agora, a bênção de Deus, gente, eu costumo falar e repito, ela não é como o amor de Deus. O amor de Deus é incondicional. Deus ama a gente do jeito que nós somos. Podemos ser maravilhosamente corretos, honestos e seguindo a Deus com fidelidade, mas também a pessoa pode ser uma pessoa largada, perdida no pecado, tudo. Ainda assim, o amor de Deus não se afasta daquelas pessoas. É incondicional. Mas as bênçãos de Deus, elas são condicionais. Tem que preencher certas condições para que a bênção venha sobre nós. A condição aqui para Sansão está clara. Não coma nada que procede da videira. Não, o nazireu tinha uma série de regras que ele precisava seguir. Você não pode comer nada, não pode beber vinho, não pode comer alimento impuro, não pode tocar em coisas mortas. Quando tinha um ofício fúnebre, o nazireu não podia ir lá, não. Não podia ir lá, não. Tocar no caixão, então, tem que passar por uma série de purificação lá, porque era o voto que o nazireu tinha que cumprir. Não podia fazer isto. E não podia cortar o cabelo. Então, eles ficavam com o cabelo muito comprido. Hoje a gente vê muito nazireu por aí, né? Com o cabelão grande, né? Mas só o cabelo que é comprido, o resto não tem nada. E Sansão, aqui, a Bíblia diz que Deus o abençoou, quer dizer, que ele estava cumprindo tudo aquilo que ele tinha que cumprir. Mas aí, aos poucos, a Bíblia vai relatando a decadência de Sansão. Ele era um homem como nós, que temos a liberdade de escolha. Deus tem uma obra para nós, mas Deus não faz da gente um robozinho que aperta o controle e a gente vai fazendo. Não, nós temos liberdade. Nós temos liberdade para escolher com quem a gente quer namorar e casar. A gente tem liberdade para comer o que quiser, beber o que quiser, de ir aonde quer. Nós temos essa liberdade. Acho que foi a semana passada que eu preguei que tudo é lícito, mas nem tudo convém. Ou seja, nós temos liberdade para escolher, mas nós precisamos saber escolher aquilo que é conveniente, aquilo que é bom, aquilo que é justo, mas nós temos a liberdade. Sansão também possuía esta liberdade. Ele tinha as instruções de Deus, como nós temos as instruções de Deus para nós hoje também. Ele tinha as instruções, ele podia fazer as suas opções. Agora, a gente vê que logo no começo do capítulo 14, fala que ele foi a uma cidade e viu ali uma mulher do povo filisteu. Lembre-se que o filisteu era o povo inimigo do povo de Deus. E ele foi lá visitar uma cidade, e lá ele viu uma mulher dos filisteus. E quando ele voltou para casa, ele falou para o seu pai: eu vi uma mulher filisteia. Consigam essa mulher para ser minha esposa. Então ele começou a demonstrar fragilidades, fraquezas. Viu uma mulher do povo inimigo, ok? Olhou, achou bonita, voltou para casa, segundo se fazia na época, e pediu para os seus pais: vão lá, fala com os pais dela, paga o que tem que pagar, eu quero que ela fique minha esposa. Então, isto é uma demonstração de que nós também devemos tomar cuidado. Porque nos dias de hoje, nossos jovens também, muitas vezes, estão na igreja, e sabe, às vezes na igreja não tem muitos jovens, e às vezes tem umas moças bonitas, mas só tem moço feio quando tem. Outra hora é o oposto, e então começa a dar umas bandas por aí, e de repente vai e conhece uma macumbeira, bonita,
mas que não tem nada que ver espiritualmente com a gente. Pode ser uma moça boa, de boa família, mas no mundo espiritual não tem nada que ver. Mas ela é bonita. Não tem nada, não. Eu prego a palavra para ela. Ela se converte. Olha o alerta que eu vou dar. Estatística. De cada 10 casamentos assim, que uma pessoa de Cristo casa com um que não é de Cristo, de cada 10, apenas um se converte. Estatística. Então eu digo, tem um voo que sai daqui de Boston para Nova York, de cada 10 voos, 9 caem. Você entra nesse voo? Mas como é que entra no casamento? É assim, então nós devemos tomar cuidado com estas coisas. A melhor coisa que... Negócio de casamento, deixa eu brincar um pouquinho. Melhor coisa... Já falei isso aqui na igreja algumas vezes. A moça está procurando um namorado, pega uma calça de homem, levanta e fala, Senhor, enche essa calça aqui. Põe alguém aqui dentro que é com esse... O homem pega a saia e fala, essa saia não tem nada aqui, Senhor. Joga uma mulher aqui dentro. Então, nós precisamos esperar que Deus cuida de nós. Sansão não fez isso. Ele não fez isso. E isso criou um sério problema para ele. Quando chegou a ocasião que ele e os pais foram para a casa da mulher para acertar o casamento, no meio do caminho, um leão jovem atacou Sansão. Mas a Bíblia diz que o Espírito de Deus tomou posse de Sansão tão poderosamente que, sem usar arma nenhuma, com as mãos, ele matou o leão. Mas ele não só matou, ele rasgou o leão. Se vocês lerem a Bíblia no restante, vocês vão ver isso. Ele matou o leão ficou lá caído, e ele foi e não falou nada para os pais dele. Foi uma coisa rápida, ele não contou nada. Foi lá, acertaram o casamento. Quando chegou a época de ir para o casamento, passando pelo mesmo caminho, o Sansão foi dar uma espiadinha no leão que ele tinha matado. Agora lembre-se, o nazireu não pode ter contato com coisa morta. E ele sabia disso. E aí chega lá, quando ele olha, está cheio de mel na barriga do leão. E ele mete a mão ali e sai comendo mel. Todo feliz. Segunda falha dele. Aos pouquinhos, que nem o sapo, a água está ficando quentinha, ele está gostando. Aí, está ferindo a lei de Deus. Ele está em atos em que ele não está se importando muito dele estar fazendo isso. Nós também corremos este mesmo risco. Aí deu um rolo danado com esse casamento aqui, depois vocês têm que ler a Bíblia em casa para ver o restante da história. Aí mais para frente, ele vai para uma outra cidade, o casamento dele, ele perdeu a mulher, foi encrenque, ele ficou solteiro. Aí ele vai para uma vila e conhece uma prostituta, e a Bíblia diz que ele passa a noite com ela, tem relação com ela. Os filisteus, sabendo que ele estava lá, armam uma forma de matar Sansão. Põem guardas na porta, fecham as portas da cidade, e Sansão estava ali. Mas a Bíblia relata que ele não passou a noite inteira, não. Depois que ele teve o caso lá com a prostituta, ele se levantou e foi, na hora de sair da cidade, estava tudo aquele negócio fechado, de tudo de ferro. Não foi problema para ele, ele era muito forte. Ele arrancou aquele ferro, levou o portão no ombro. Os filisteus vieram em cima dele, pegou uma queixada de jumento e matou 1000 deles na guerra. Mas aqui está ele, relacionando-se com prostituta. Num relacionamento ilícito. Numa coisa que nós, homens, mulheres de Deus, não devemos praticar. É pecado. É errado. Não era errado só para Sansão. É errado para nós hoje também. Não é uma coisa histórica. É algo presente. Então, toda espécie de relacionamento ilícito,
homem casado ter relação com outra mulher, mulher casada ter relação com outro homem, adultério, é pecado. Nós não podemos ter esse estilo de vida. Nós precisamos manter aquilo que a Bíblia ensina para nós sermos individualmente fortes e como igreja nós ficamos fortes também. Para não darmos motivo para Satanás entrar e dominar e colocar as práticas que ele tem implantado neste mundo. Vocês estão vendo a decadência moral do mundo inteiro. E isto porque os cristãos estão, de certa forma, deixando de falar disto abertamente e combatendo isto abertamente. Aí, mais para frente, o Sansão, que continua aí com essas coisas, vai e conhece uma mulher. E ele se apaixonou por ela. E essa mulher se chamava Dalila. Aí muita gente, às vezes, quer perguntar, já vi muitas pessoas perguntarem, Sansão não cortava o cabelo. Qual era o tamanho do cabelo de Sansão? A resposta está na Bíblia. Dali, lá. É o tamanho. Aí ele conheceu, se apaixonou por ela. E ela não era boa coisa, não. Ela poderia ser muito bonita, mas ela era uma pessoa má, de má índole. Ela desejava o mal para o Sansão. Os filisteus procuraram Dalila e fizeram uma proposta para ela. Dá um jeito, você está com ele, dá um jeitinho de descobrir a origem da força dele. E nós te daremos 1.000 peças de prata, 1.100, cada um ia dar, eram 5 príncipes dos filisteus. Era muito dinheiro. E ela aceitou a proposta. Então, tudo que ela fez com o Sansão foi por maldade. Ela não tinha nenhum momento de piedade com ele. Mas vejam que ele, aos poucos, vai dando chance para que estas coisas aconteçam. Este é o perigo que nós corremos como igreja, como povo de Deus, como filhos de Deus. De não perceber que aos poucos a gente pode ir entrando nas ciladas que o diabo prepara. É um golinho de vinho hoje, um copo amanhã e uma garrafa depois de amanhã. É aos poucos. Eu vou fazer um joguinho, vamos jogar cartas. Aí chega do primeiro dia, joga cartas lá, tal. Mais para frente, vamos fazer uma apostinha aqui, $5 por rodada. Aí, dali a pouco está no 100, dali a pouco está perdendo dinheiro por aí no jogo. É aos poucos. O lacinho vai jogado e vai sendo apertado aos poucos. E a pessoa, às vezes, sem perceber, está caindo nisso aí. É uma mentirinha aqui justificável. E amanhã vira um mentiroso de primeira. Gente, nós estamos recebendo um alerta de Deus para a nossa vida. Nós estamos recebendo da parte de Deus, assim, tome cuidado. Lá em Deuteronômio, Deus fala para o povo de Israel, olha, vocês estão andando aqui e ali vocês vão encontrar 2 caminhos. Um é o da bênção e o outro da maldição. E aí Deus fala, escolham o caminho da bênção, mas a escolha é nossa. Tem quem escolhe o caminho da maldição. E o caminho da maldição não leva nunca para coisa boa. Não tem jeito, é maldição pura. Mas o caminho da bênção também é bênção. É andar com Deus. É receber as coisas de Deus. E aqui, Sansão vai e começa a viver com essa Dalila, e ela começa a persuadi-lo, e ele, gostava dela, e aos pouquinhos, as coisas foram acontecendo. Primeiro ela perguntou para ele, Sansão, de onde que você tem tanta força? O que é? Ele falou, se me amarrarem com cordas novas, aí eu fico fraco. O que ela fez? Enquanto ele dormia, amarrou, botou cordas bem fortes nele, tudo assim. E ali ela chegou
em determinado momento, chamou os filisteus. Olha, ele está aqui. Quando os filisteus chegaram, ele quebrou aquilo tudo como se fosse linha. Os filisteus fugiram. Aí, outra hora, falou, escuta, Sansão, você não falou para mim. Ele falou, não, mas se você me amarrar com a corda daquele outro tipo, assim, o pé e a mão, aí ela fez, mesma coisa. Depois que ele estava amarrado, chamou, quebrou tudo. Mas cada vez que ela ia perguntando, insistindo, e, gente, mulher tem um poder de persuasão sobre o homem. Sai de mim. Não, ele era apaixonado. Ele era apaixonado. E ela aproveitava disso aí. Mas cada vez que ela encostava a cabecinha aqui, encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora, e conta todas as tuas mágoas para mim. Cada vez que ela punha a cabecinha aqui, sussurrava no ouvido dele, fala para mim, meu bem, o que é que faz você ficar tão forte? Ficava persuadindo. Cada vez, aos poucos, ele ia revelando. Na quarta vez, me parece, ele já fala do cabelo dele. No começo ele só falava, me amarra, mas na quarta vez ele já fala do cabelo. Mas ele não fala tudo. Ele fala, se você fizer umas tranças aqui, tal. Ela fez trancinha nele e tudo. E quando vieram os filisteus, foi embora. Até que ele falou, não, se você cortar meus cabelos, aí eu fico sem força. O que ela fez? Rapou o cabelo dele, ficou mais careca do que eu. Quando os filisteus vieram, que ele quis usar a força, não existia mais. Aí está, Deus se retirou dele. Ou ele expulsou Deus da vida dele. Quando ele quis se livrar, não tinha mais força. E este é o grande perigo de pessoas que começam aos poucos, sabe? Hoje eu não vou no culto porque, sabe, eu tenho trabalho de casa para fazer, eu tenho que pensar que amanhã eu tenho que trabalhar, tenho que adiantar alguma coisa. Não, hoje eu não vou porque eu quero descansar. Cada vez vai se afastando das coisas de Deus. Não vem para o culto, não lê Bíblia, não faz oração, não tem comunhão com os irmãos. É que nem o sapo. A água vai esquentando e ele vai gostando. E vai se afastando, vai bebendo, vai jogando, dá um pouquinho de coisa aqui e outra ali, vai mudando o hábito aos poucos. Tá bom, ele não percebe que está ficando frio espiritualmente. E chega num certo momento que ele fala, agora eu acho que eu vou voltar para a igreja. Mas aí ele já está tão fraco que ele não tem mais força para voltar. Não tem mais força. Está enfraquecido. Precisa de vitamina B, C, D, do alfabeto inteiro. Está fraco. Está anêmico espiritualmente. Só um poder sobrenatural para que ele possa ser fortalecido de novo. Isso aconteceu com Sansão. Consequência, qual foi a primeira coisa que os filisteus fizeram com ele? Uma versão fala que arrancaram os olhos, mas não é bem arrancando, né? Furaram os olhos dele. Ficou cego. Esse negócio de arrancar os olhos me faz lembrar de uma situação que aconteceu na minha casa. Verdadeira, hein? Verdadeira. Meu neto Leonardo era pequeno, devia ter uns 3 anos de idade. E estava na sala comigo. Ele estava brincando, sentado no chão ali, e eu na poltrona. E a Iraci, lá do quarto, falou, Cairo, não tira os olhos do Leonardo.
Quando ela falou isso, ele olhou para mim com os olhão arregalados. O senhor vai tirar meus olhos? Olha o medo. O Sansão ficou cego, gente. Aplique isso espiritualmente. Aos poucos ele foi caindo, foi brincando, sabe, aos pouquinhos foi fazendo as coisas erradas. Resultado, ficou cego. Quando nós entramos na mesma onda, a gente fica espiritualmente cego também. Não enxerga mais nada do espírito. Alguém vai visitar uma pessoa assim, fala do evangelho, quer saber? Mete a ripa nos crentes, no pastor, na família dos outros, só vê defeito. Está cego, mas só vê defeito. Fracassou. Isso que aconteceu com a Sansão. E é interessante, a Bíblia em Hebreus 11:32, quando o escritor de Hebreus está falando dos homens do Velho Testamento que foram heróis da fé, aí fala de Abraão, de Noé, e inclui Sansão. Sansão é considerado um herói da fé. Isso significa uma coisa, que Deus deu para ele toda aquela bênção, o Senhor o abençoou, mas ele foi fazendo escolhas erradas. Mas ele cumpriu a tarefa que Deus deu para ele. Ele teve momentos de tremendas fraquezas e ele foi levado lá para o povo filisteu e deram para ele uma tarefa. Amarraram ele e ele ficava dando... Eu vi isso lá no interior de Minas, só que era com um cavalo. Né? Põe um pau grande assim, põe o cavalo ali, o cavalo começa a fazer assim, vai dando volta, para moer cana. E Sansão ficava o tempo todo ali. Ele era o cavalo, cego. Só assim. Mas a Bíblia fala, e o cabelo de Sansão foi crescendo. O amor de Deus é incondicional. Fez tanta coisa errada. Fracassou. Está ali. E o cabelo vai crescendo. Vai crescendo. Mas não é só o cabelo. Sansão ali está se arrependendo do que ele fez, do que ele foi. Ali ele está tendo uma experiência com Deus. Está cego, não vê mais mulher. Está cego, não vê mais uma série de coisas. Mas no espírito ele podia ver Deus. Ali ele estava se arrependendo. Quem sabe era naquele momento ele fazia as orações dele: Senhor, me perdoa. Me dá uma nova chance. Mais uma oportunidade, Senhor. Foi assim que Deus permitiu, o cabelo dele cresceu e ele foi levado para uma espécie de um teatro dos filisteus, que lotava ali tudo aquilo, e eles tinham distrações, né, música e tudo, e mandaram chamar Sansão para ser o palhaço deles. Para ser o palhaço ali, naquele palco. Sansão foi levado para lá pela mão, por um ajudante, e ele falou para aquele ajudante: me põe aqui perto das colunas aqui. E ali ele põe. E quando ele chega lá, ele faz uma oração. Senhor, mais ou menos assim, pela última vez, me dá força para eu fazer o que eu preciso fazer. E com aquela força descomunal, que não vinha dele, vinha de Deus. Para se livrar de uma situação dessa, tem que ter força que vem do Senhor. E Deus deu para ele. E ele estendeu os seus braços com aquela força sobrenatural. E as colunas foram saindo ali, aquilo tudo desabou. E a Bíblia diz que morreram mais filisteus naquele último ato de Sansão do que o que ele tinha feito na vida toda.
Agora, igreja, nós não precisamos ficar destruindo templos e matando pessoas para acertarmos nossa vida com Deus. Jesus veio, morreu no nosso lugar. Ele estendeu os braços na cruz como Sansão estendeu nas colunas. Jesus trouxe salvação para nós. Jesus trouxe para nós um novo estilo de vida. Ele nos livrou do pecado, nós somos livres. Vamos fazer as escolhas certas. Vamos optar por seguir a Jesus. Vamos fazer a opção de seguir o caminho da justiça e da verdade. E nós não ficaremos cegos. E nós não iremos dar oportunidade para o inimigo tripudiar sobre nós. Nós seremos não só vencedores, porém, mais do que vencedores, em nome de Jesus. Se essa mensagem abençoou você, receba e glorifique a Deus e aplauda o Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador.